Ele é um dos jogadores mais grandiosos e amargos de sempre. Um miúdo de 1,65 m adorado como um deus. Uma lenda que marcou para sempre a história do Campeonato Mundial da Argentina e do futebol. Esta é a história do PIB de ouro Diego Armando Maradona. Assine o Megafoot, o melhor do futebol em vídeo. Nascido em 30 de outubro de 1960, Diego cresceu na Vila Fiorito, um modesto subúrbio ao sul da Grande Buenos Aires. Quinto filho e primeiro rapaz de uma família de 8, tocou na sua primeira bola aos 6 anos de idade, nas ruas da Vila Fiorito e no clube do bairro, o Estrela Roja. Aos 8 anos de idade foi observado por um scout, que o traz para a equipe Cebolitas, o centro de formação dos argentinos júnior. Sua habilidade técnica é óbvia, seus dribles e toques são de um nível nunca visto por alguém na sua idade. Diego tinha apenas 10 anos de idade quando apareceu pela primeira vez no jornal Clarín. O jornalista fala sobre o PIB, uma criança que tem o comportamento, a classe de um futuro craque. Nas competições juvenis, ele voa no campo, marca gols e falam do jovem Diego como um escolhido do destino, a esperança de todo um país. Joga a sua primeira partida com a equipe profissional 10 dias antes do seu 16º aniversário, contra o Clube Atlético Talleres, de Córdoba. A lenda diz que ele dribla Juan Cabrera com uma cueca com seu primeiro toque na bola. Apesar da derrota do bicho, todo o estádio da La Paternal está em pânico devido às habilidades do miúdo com os cabelos encaracolados. Desde sua primeira temporada, o PIB caminha sobre a água. Os seus gols e gestos técnicos puseram os estádios da Argentina ao rubro, numa altura em que o caos reinava desde a ditadura do general Videla, que chegou ao poder nesse mesmo ano, em 1976. Uma temporada profissional é suficiente para Luiz César Menotti o convocar com a Albiceleste. Diego tem 16 anos e está jogando sua primeira partida na Bombonera contra a Hungria, mas para proteger o jovem fenômeno, o treinador decide não levar ao Campeonato Mundial de 1978. Maradona chora por não ser selecionado, mas Menotti lhe confia com as chaves da equipe júnior, que o jovem Diego levaria a um primeiro título mundial no ano seguinte, juntamente com outra estrela em ascensão, Ramon Dias. Os dois jogadores terminarão juntos como os melhores marcadores da competição e Diego como o melhor jogador do mundo. Maradona atrai cobiça. O River Plate lhe oferece um salário louco, igual ao de Ubaldo Filol, lendário goleiro e jogador mais bem pago do clube. Mas Maradona recusa o dinheiro do River e prefere assinar com o rival Boca Juniors. 2 meses depois, os dois clubes voltam a se encontrar para o primeiro superclássico. O Boca humilhou o Rio 3-0 com um imparável Diego, que deitou abaixo Filol e o seu defesa Tarantini antes de marcar o segundo gol. Nessa época, marcou 28 gols e guiou a campanha vitoriosa dos Xeneses, que venceram o campeonato argentino, o primeiro troféu de clube de Maradona. Em 82, a direção é da Espanha. Em primeiro, para o campeonato mundial, onde Maradona teve uma estreia mista, com 3 derrotas em 6 jogos, e uma eliminação na segunda fase. Mas o argentino permaneceu pela Catalunha, visto que o FC Barcelona partiu o mealheiro e pagou 1.200.000 pesetas, 7 milhões de euros, um recorde na época, para contratar a jovem pepita argentina. É verdade que, na época, era mais barato comprar craques jovens. Na altura, era o Atlético de Bilbao de Javier Clemente que dominava o campeonato espanhol. Portanto, foi na taça que Diego marcou o seu nome. Em 1983, ganhou a Taça do Rei e depois destruiu por si próprio o Real Madrid na final da Taça da Liga, ao ponto de o Bernabéu ter se levantado para aplaudir o jogador, 20 anos antes de Ronaldinho. Foi também na final da Taça do ano seguinte que Diego provocou uma das maiores lutas gerais na história do futebol, após a derrota contra o Atlético. Sancionado com uma suspensão de 3 meses, este episódio acelerou a partida de Diego, que chegou a Nápoles em 1984. 80.000 adeptos estão à sua espera no estádio de São Paulo, que está em ebulição. O clube, salvo por um ponto na temporada passada, mas guiado pelo PIB de ouro, o Nápoles está se preparando para reconquistar a Itália. Durante as suas 2 primeiras temporadas, Diego volta a colocar Nápoles no topo da tabela. Qualifica-os para a Europa, antes da grande temporada 86-87. Mas antes disso, vamos até o México para o Campeonato do Mundo. Em 22 de junho, Inglaterra e Argentina se encontram no Estádio Azteca para as quartas de final. Nas bancadas, lembramos a Guerra das Maldivas entre os dois países 4 anos antes. E no terreno, nos lembramos das 2 ações que marcarão para sempre a história do futebol.
Aos 51 minutos, Maradona se adiantou ao goleiro Peter Shilton e empurrou a bola para o fundo da rede com seu punho esquerdo. Os ingleses protestaram, mas o árbitro Ali Banaseu não viu nada e validou o gol argentino. Para provocar, Diego dirá na conferência de imprensa que a bola foi tocada um pouco com a cabeça de Maradona e um pouco com a mão de Deus. Mas o divino Maradona também sabe como fazer com seus pés. A prova veio 3 minutos depois, quando Diego agarra a bola antes de driblar metade da equipe inglesa por sua vez e depois marca na rede vazia. Popularizando como o gol do século, esta obra-prima qualifica a Argentina para a semifinal. Maradona continua com uma exibição épica contra a Bélgica, com 2 gols magistrais. Alguns dias mais tarde, venceu contra a Alemanha, o 2º campeonato mundial na história da Argentina. Com 5 gols e 6 assistências, Diego é naturalmente eleito o melhor jogador da competição. Maradona regressa a Nápoles como campeão, mas com outros troféus para ganhar no velho continente. Bem ajudado pela defesa de ferro de Ciro Ferreira e pelo caviar de Salvatore Bagni, Maradona teve uma época excepcional com os Napoli, a quem ofereceu em 1987 o primeiro scudetto da sua época, com o bônus de uma taça italiana. Ele repetiria a proeza 3 anos mais tarde durante a campanha épica de 1990, com seu novo amigo e companheiro de ataque Gianfranco Zola. Maradona e Napoli superaram o AC Milan de Gullit, Van Basten e o jovem Maldini, que tinha sido campeão europeu nos 2 dias finais. Luminoso no campo, Maradona revela gradualmente o seu lado negro. Diego está envolvido em vários escândalos. O seu filho ilegítimo, as suas ligações com Luigi Giuliano, um dos padrinhos da Camorra, e, acima de tudo, o seu vício em cocaína. O Pelusa falha sessões de treinos e jogos, circulam rumores maliciosos até este teste antidoping, onde Diego é testado positivo para cocaína. O deus Maradona caiu em desgraça. É suspenso por 15 meses e deve abandonar o clube de Azzurri, uma altura para se juntar ao Marseille de Bernat Tapie. Maradona continua finalmente a sua carreira no FC Sevilla, uma época que não dá em nada, antes de regressar à sua Argentina natal, aos Newell's Old Boys, para uma breve estadia, e depois para o seu clube favorito, o Boca, para terminar a sua carreira. O escurecer de um ídolo, mas Maradona continua a ser um deus vivo. Em Nápoles, o número 10 é oficialmente removido. O estádio dos Argentinos Júnior passa a se chamar Estádio Diego Maradona. As estátuas e murais de Pelusa são incontáveis na Argentina. Diego aparece em livros, banda desenhada, inspira filmes, canções, como esse sucesso de El Potro Rodrigo, em homenagem à Mão de Deus. Bandas de rock argentinas como Los Ratones Paranoicos, o Manu Chao. A cultura argentina é permeada pelo número 10. O deus Diego tem até sua própria religião, a Igreja Maradoniana, com quase 100 mil seguidores em todo o mundo. Celebraram o Natal no dia do nascimento de Diego, bem como as celebrações da Páscoa Maradoniana em 22 de junho em honra ao jogo contra a Inglaterra. De acordo com esse calendário, estamos, portanto, chegando ao ano 61 depois de DM. Mais tarde, Maradona está de volta ao campo com o fato de treinador, que tem vindo a usar há 12 anos sem muito sucesso entre a Argentina, México e Dubai. Depois, à frente do modesto Gimnasia La Plata, o mito permanece intacto. Os seus dribles, os seus gols estão gravados para sempre nas memórias. Ele ofereceu à Argentina feitos lendários e emoções únicas. Um campeonato mundial, mas também uma esperança, uma inspiração, graças ao seu pé esquerdo e a uma bola redonda. Graças por todo, Pelusa! Obrigado por assistir o nosso vídeo. Se gostou, não deixe de falar sobre o canal com seus amigos. Deixe o seu like e compartilhe. Nos vemos em breve num novo vídeo. Tchau!